esse período é dos sonhos. Lembrando que o Flamengo está 3 pontos atrás do Palmeiras só. Tem uma briga ali. E o Flamengo tem muita E margem de 5 do evolução Botafogo. quando a gente olha o elenco. Só lembrando que esse período, todo mundo deve dar folga para os jogadores nos primeiros dias desse período. Então, não são 10 dias, porque é o seguinte, os jogadores do Flamengo até reclamaram. Depois de 29 dias, eles tiveram um dia de folga. Esse descanso é super importante para você poder... Você precisa estar com a cabeça boa também para poder aproveitar esse período parado e treinar. Você pega os jogadores, você tira a folga deles e aí bota treinamento. Quando todo mundo está precisando se recuperar e respirar um pouco, também não é o caminho. Então é um período que a gente sempre comemora como período de treinamentos, mas no ritmo que vai o futebol brasileiro, dos últimos 3 meses, jogando 8, 9 partidas por mês, você precisa baixar um pouquinho. Pelo menos uns 3 dias, dependendo do dia que jogar no final de semana, podem ser até 4. Eu devo ter entendido errado. Ele falou que é 3 a 4 dias. Pô, se geralmente é isso, o intervalo dos jogos, significa o quê? Que o Flamengo vai chegar, vai jogar contra um time, aí eles vão pra casa, vão se divertir, vão comer, beber, dormir, e aí depois vai voltar só no dia do jogo? Não, agora se tiver um intervalo de 10 dias, dá 2 dias, eu até entendo, 2 dias, agora 3, 4 dias, não. Mas observe que ele falou umas coisas também que faz sentido aqui. Deixa o like no vídeo e inscreva-se para mais. Voltar e aí você dá um treinamento com uma intensidade boa, porque os caras voltam descansados. É muito fácil, né? Eu sei que o torcedor bate o olho na escalação aqui, fala, onde põe o Gabigol? Ele vai direto no Matheus França, põe o Gabigol aqui. Assim, ignorando completamente o que é a função que cada um faz no campo, característica de jogo. É muito fácil só acomodar. E assim, eles vão jogar e vão decidir. Não é assim que funciona. Dependendo do adversário, pode até ser. Tem que ter um arranjo muito bem feito. Porque aí você mexe no Thiago, você mexe um pouquinho no Gerson. Se você coloca simplesmente o Gabigol com o Pedro, com a Arrascaeta e o Gerson e os laterais passando, porque o São Paulo precisa da beirada forte, qualquer time. O Ayrton Lucas mostrou isso muito claramente hoje. Então é necessário um equilíbrio para o lateral subir. E isso o Pulgar tem feito muito bem. Com o Thiago Maia, o Wesley na direita. Hoje tinha o Matheus, então ficou um pouquinho diferente o lado direito. Simplesmente pôr o Gabigol ali, você vai redefinir uma série de funções. Nem sempre é de um único jogador, é de todos os jogadores do time. Se obriga a jogar o Arrascaeta um pouco mais para o centro e para a esquerda, se obriga o Gerson a jogar um pouco mais atrás, se obriga o Thiago Maia a voltar, talvez você tire o Pulgar, você mexe em toda a ideia de jogo. Em tudo, inclusive nos 3 zagueiros, que acho que ainda ele vai usar muito. Para alguns jogos é possível ter dos 3 zagueiros e o Pulgar, porque você libera os outros para jogar. Então é preciso ter um pouquinho de calma e entender que talvez o torcedor veja mais um ou outro no banco. É duro administrar isso, mas o resultado fala mais alto. Duro perder jogos. Se o treinador tiver o resultado a favor dele, você pode ver reclamação de qualquer lugar, mas está ganhando. Perder jogos para elencos piores. Esse é o pior. E você pode perder com os dois também. Sim. Né? Eu acho que assim, em relação a todas essas, o Gabigol, o Pedro, o Pulgar vai jogar, não vai jogar, todas as questões elas acabam sendo, de alguma maneira, tendo uma influência tática muito, muito forte no time, as mudanças que o time acaba sofrendo nas funções dos jogadores, etc. e tal. Mas tem um jogador, e é meio chovendo molhado, mas eu digo isso porque eu acho que o Flamengo, de alguma maneira, foi meio relapso com isso, em jogos recentes, inclusive, como aquele jogo contra o Bahia, que é a reserva técnica do time, não dá para falar em reserva técnica num time como o do Flamengo, mas que é a diferença do ponto de vista técnico, que é você ter ou não o Arrascaeta dentro de campo. É um negócio completamente diferente. É completamente diferente. Eu acho que não tem nada. O Gabigol não se aproxima do Arrascaeta do ponto de vista de acréscimo ou de perda do ponto de vista técnico, porque... E aí tem essa questão da função que o Gabigol faz e aquilo que o Arrascaeta significa estando dentro de campo, mesmo quando ele não acerta as bolas. Hoje foi incrível, porque eu acho que o Arrascaeta jogou muito bem, e algumas das bolas que ele tentou, ele não acertou. E é normal para um jogador que atua nessa função, que tenta passes diferentes. Isso, arrisca o tempo todo. Que arrisca, que não é aquele passe de lado, não é aquele passe... Os 2 passes
os 2 primeiros gols, que é o momento crucial da partida, né? Aquele espaço ali de 3, 4 minutos muda tudo do jogo. As 2 assistências foram dele. Foram dele, Uma deixada para o Pulgar, que teve o mérito maior no gol do Pulgar foi do Pulgar, e depois o cruzamento, onde ele bota o que eu Gerson digo fazer o segundo. é que muitas vezes, Paulo, assim, muitas vezes já aconteceu nessa temporada, e é por isso que o Flamengo está tão perto da liderança, no fim está 5 pontos do líder do campeonato. Aconteceu já do Flamengo vencer muito mais na qualidade técnica do que no volume de jogo, na questão tática ou no trabalho do treinador. Já aconteceu bastante nesse campeonato. Ayrton Lucas, o Thiago Maia, como está correndo. Veja a distância. Se você falou do Pulgar entrando, ele entra entre os zagueiros, ele entra como terceiro ou a quarta. Ele sabe muito bem preencher para não deixar espaços, o que o Vasco não soube fazer no jogo, né? Tanto que o Gerson entra sozinho, todo mundo olhando para cima. Então, o espaço que o Pulgar é capaz de preencher no time. E era um jogador descartado. Nunca foi utilizado, não foi visto. Né? Aí vem um treinador e muda o jogo dele. É um negócio... É história. Isso não quer dizer... não deu certo o Vitor Pereira no Flamengo. Isso é fato. Isso não quer dizer que ele seja um péssimo treinador. Né? Como o São Paulo também não deu. O São Paulo e o Sevilha foi campeão da Liga Europa e o São Paulo deixou o Sevilha na zona do rebaixamento. Então, o São Paulo, para eles, pode não servir, mas hoje está indo bem nesse início no Flamengo. Então, são histórias do futebol, são momentos de jogadores e treinadores, preferências que nem o treinador não está certo o tempo todo e nem errado também. Agora, ajuda, isso né, que a gente Calçade? enxerga. O fato dele ter trabalhado já com o Gerson. Então, assim, Totalmente, é claro que isso totalmente. faz toda a diferença do mundo na visão que ele tem sobre o jogador, o que ele pode render, o que ele não pode render. Embora, também convenhamos, não é que seja uma novidade nenhuma que o Gerson possa fazer isso que ele tem feito com o São Paulo, que é completamente diferente do que o Vitor Pereira fazia. Quer dizer, acho que o Vitor Pereira tinha consciência de que o Gerson já tinha feito isso em outros momentos, no próprio Flamengo, que já tinha jogado até mais com atacante aberto em outros lugares, ele jogou assim na Europa, então assim, é um jogador muito versátil o Gerson. É um cara que pode render em vários lugares do campo, e não quer dizer também que ele não possa jogar da maneira como o Vitor Pereira queria que ele jogasse, mas isso tem a ver com o contexto todo, ainda mais nessa posição. Que não funcionava. A minha preocupação hoje, exato. em relação, não é só o Flamengo, não é todos os times, mas não, a gente está falando do Flamengo agora. Sempre foi um drama para o Flamengo jogar sem a bola. Quer dizer, quando perde a bola lá na frente, você olhava isso com o Renato Gaúcho, com o Rogério, com todo mundo, era um tempo. Eles levavam o Flamengo que, ao invés de tentar recuperar lá, ele preferia correr todo mundo para trás, e aí o time ia deixando soldados pelo caminho, né? Porque um ia ficando. E hoje assim, tem retornos do Gerson com muita velocidade, com muita vontade. E volta roubando bola. E é assim que atacando tem que ser. por trás. Né? Isso não é assim que gosta de jogar o São Paulo. Assim deveria jogar todo treinador, né? Não é só o São Paulo. Mas ele tem conseguido fazer isso no time. Assim como no início ele falou aquela besteira, meu ponto de vista, de ter que dar 3, 4 dias de descanso, no final ele mandou muito bem, falando desse posicionamento de volta do Flamengo em relação à defesa, a recuperar a bola. O São Paulo adicionou demais, o Flamengo toma menos gols e é muito mais letal, porque recupera a bola, já joga para o meio e no ataque já chega com perigo. Foi o que eu notei. Mas me diz a sua opinião aí, tá feliz dessa vitória do Flamengo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro? Que goleada boa, né? Deixa seu like, seu comentário e siga a gente para mais.